bem-vindo ao canal As Escrituras Não Reveladas. E se eu te dissesse que a figura da serpente em Gênesis não é o que você imagina? E mais, tudo o que você acredita saber sobre a história de Adão e Eva precisa ser reavaliado. Está pronto para uma descoberta que pode mudar sua visão sobre a Bíblia? Então, fique até o final, porque o que você vai aprender vai te surpreender. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das mais conhecidas da Bíblia. No centro dessa história está a enigmática serpente, que convence Eva a comer o fruto proibido, trazendo a queda da humanidade. Durante séculos, a serpente foi vista literalmente como uma cobra, um símbolo de engano e tentação. Mas e se essa interpretação estiver errada? E se na verdade tivermos entendido essa personagem de forma equivocada ao longo do tempo? Neste vídeo, vamos olhar o texto original de Gênesis, em hebraico, e revelar um segredo oculto que desafia as interpretações tradicionais dessa história. Além disso, vamos explorar outras visões, baseadas em crenças antigas, que oferecem novas maneiras de entender essa figura misteriosa que aparece no primeiro livro da Bíblia. Peço que deixe um like neste vídeo para que o YouTube entenda a relevância dele e o entregue para mais pessoas. Fique comigo até o final, pois tenho certeza de que você vai enxergar essa narrativa com novos olhos e conceitos que podem mudar sua forma de entender esse texto milenar. A serpente de Gênesis não era uma cobra. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é essencial para as tradições religiosas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Atribuído tradicionalmente a Moisés, esse texto sagrado apresenta pequenas histórias que influenciaram profundamente a espiritualidade e visão de mundo de várias gerações. Entre essas histórias, a de Adão e Eva no Jardim do Éden se destaca, tratando de temas como inocência, tentação e a condição humana. Compreender a verdadeira identidade das personagens dessa história é fundamental para entender o significado mais profundo da mensagem que elas trazem. A narrativa do Éden vai além de uma simples história de criação. Ela questiona a relação entre Deus e o ser humano, o livre-arbítrio e as consequências de nossas escolhas. Adão e Eva, vistos frequentemente como símbolos, representam não só os primeiros seres humanos, mas também nossa busca constante por entendimento, propósito e redenção. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a fronteira entre a inocência e a consciência, um ponto de transformação que muda para sempre a experiência humana. Outro aspecto importante dessa história é o papel da serpente, muitas vezes vista como símbolo de tentação e engano. Ela cria uma tensão entre confiança e dúvida, um tema que ressoa profundamente na experiência humana. Para entender verdadeiramente a serpente, precisamos olhar para o texto original da Gênesis, escrito em hebraico. No capítulo 3, versículo 1, a palavra hebraica usada para descrever a serpente é Nahash. Embora seja traduzida como serpente ou cobra em muitas versões da Bíblia, essa palavra tem um significado mais complexo. Em alguns casos, Nahash também pode significar um adivinho ou alguém que faz encantamentos. Essa dualidade no significado abre a possibilidade de ver a serpente de forma diferente. Em vez de ser apenas uma cobra literal, Nahash pode sugerir uma figura com conhecimentos ou habilidades sobrenaturais. Ao longo dos séculos, estudiosos discutiram muito sobre a verdadeira natureza dessa figura. Alguns defendem que Nahash deveria ser visto de forma metafórica, como uma força caótica ou até como um ser divino rebelde. Outros acreditam que a serpente não era uma cobra real, mas uma figura simbólica, talvez um anjo caído, ou até mesmo uma manifestação de Satanás. Essas diferentes interpretações continuam a enriquecer o debate sobre o verdadeiro significado dessa história bíblica. Uma interpretação interessante
sugere que a serpente representa um rebelde divino que desafia a ordem de Deus e traz conhecimento para a humanidade. Nesse caso, a serpente teria um papel duplo, sendo não só um enganador, mas também um iluminador. Com essa visão mais ampla do termo Nahash, novas possibilidades surgem sobre a identidade da serpente. Alguns estudiosos até acreditam que a serpente poderia ser uma entidade divina, possivelmente até um anjo de Deus. Ver a serpente da Gênesis como uma entidade divina permite interpretá-la como um símbolo de sabedoria profunda, com uma ligação especial com o divino. Nesse caso, a tentação de Eva vai além do simples engano. Ela se torna uma interação complexa, onde o conhecimento divino e o livre-arbítrio humano se entrelaçam. Dentro do contexto da Gênesis, a serpente pode representar forças do mal que desafiam a ordem de Deus e testam a obediência humana. Essa interpretação é reforçada pelo papel da serpente em convencer Adão e Eva a desobedecerem a Deus, criando um caos que interrompe a harmonia do Jardim do Éden. Em mitos antigos, as serpentes são frequentemente associadas ao caos primordial. Na mitologia babilônica, por exemplo, Tiamat, o monstro do caos, é representada como uma serpente ou dragão, simbolizando as forças caóticas que o deus Marduk precisa derrotar para estabelecer a ordem no mundo. Na mitologia nórdica, a serpente Jörmungandr é uma ameaça constante à ordem cósmica. Aplicando esse simbolismo à narrativa da Gênesis, a serpente pode ser vista como uma força do caos, desafiando a obediência humana e a ordem divina. Essa interpretação destaca o conflito entre ordem e desordem, um tema presente em muitas histórias sobre a criação. As ações da serpente no Éden, então, podem ser vistas como parte de uma luta cósmica maior, simbolizando a eterna tensão entre o bem e o mal, que marca a experiência humana. Uma visão alternativa sugere que a serpente em Gênesis é uma metáfora para o conflito interno entre obedecer a Deus e o desejo humano de alcançar o conhecimento proibido. Essa visão enfoca os aspectos morais e filosóficos da história, vendo a serpente como símbolo da curiosidade humana e da busca por autonomia. Sob essa ótica, a serpente representa a tendência humana de desafiar limites e explorar o desconhecido, mesmo contra os comandos divinos. Comer o fruto proibido, então, não é apenas um ato de desobediência, é uma afirmação profunda da condição humana e sua busca incessante por entendimento. A serpente, portanto, se torna um símbolo da luta interna que todos enfrentam ao escolher entre seguir as normas ou buscar algo além. Essa interpretação ressoa com várias tradições filosóficas e literárias que abordam o tema do conhecimento proibido. Por exemplo, no livro Paraíso Perdido, de John Milton, Satanás, disfarçado de serpente, apela ao desejo de Eva por sabedoria e independência. Da mesma forma, a história de Prometeu na mitologia grega, que desafia os deuses para trazer o fogo e o conhecimento à humanidade, reflete temas semelhantes de desafio e iluminação. Ver a serpente como algo além de uma cobra literal muda profundamente nossa compreensão de Gênesis. Seja qual for a interpretação, a serpente representa um conflito profundo e universal, presente na experiência humana. Sob essa nova perspectiva, a história ganha mais complexidade, tornando-se uma narrativa sobre a interação entre o divino e o humano, a busca pelo conhecimento e a tensão entre ordem e caos. Ao revisitar a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, podemos reconsiderar o papel da serpente. Em vez de vê-la apenas como uma enganadora, ela surge como um agente que impulsiona a humanidade em sua jornada de autoconhecimento. O ato de comer o fruto proibido marca um ponto decisivo na história humana.
a transição da inocência para a compreensão, da obediência cega para a escolha consciente. Essa nova visão tem implicações importantes, desafiando a ideia tradicional de que a serpente é pura maldade, sugerindo que ela tem um papel mais complexo. Além disso, nos faz refletir sobre questões fundamentais, como o papel da tentação e dos seres divinos na jornada humana. Será que a tentação da serpente fez parte de um plano divino para o desenvolvimento humano? A busca pelo conhecimento foi um passo necessário em nossa evolução? Para os leitores de hoje, essa visão pode enriquecer a fé e a compreensão dos textos bíblicos. Ela nos convida a revisitar a Bíblia com uma mente mais aberta, apreciando a profundidade de suas histórias, que continuam a oferecer novos significados a cada geração. Agora, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam refletir sobre o papel da serpente no Jardim do Éden? E não se esqueça de curtir este conteúdo se ele trouxe novas perspectivas para sua fé e entendimento da Bíblia. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.